Virgínia Fonseca e o Zé Felipe ainda continuam rendendo aí bastante assunto dessa separação dos dois. E agora a situação mudou um pouco e você vai entender o porquê. Você sabe quem é a Poliana Rocha, não sabe? A esposa do cantor Leonardo e também a mãe do Zé Felipe e, consequentemente, até poucos meses atrás, era a sogra da Virgínia Fonseca. Desde que Virgínia e o Zé Felipe anunciaram a separação, a Poliana, de certa forma, ela nunca falou diretamente sobre esse assunto, sobre a separação dos dois. Tanto que parece que quando Virgínia e Zé anunciaram a separação entre eles, todo mundo foi pego de surpresa. Não sei se você se lembra, mas até a mãe da Virgínia, pela reação dela, foi pega de surpresa com o anúncio da separação. Acontece que agora a Poliana fez uma declaração que você vai ver e eu vou querer saber se você realmente acha, assim como toda a internet está vendo, se realmente foi uma indireta para Virgínia. Muita gente não acredita que é uma indireta para Virgínia Fonseca, porque elas duas sempre se deram muito bem. Virgínia Fonseca e a Poliana Rocha sempre pareceram, na verdade, que eram muito amigas. Inclusive, várias vezes perguntaram a Poliana Rocha o porquê que ela não estava com a Virgínia, se elas tinham obrigado e tudo mais. E naquela época, antes da separação, a Poliana Rocha sempre explicava que estava tudo bem entre elas, que aquilo eram só rumores e tudo mais. Só que desde a separação dos dois, muita gente aí está se perguntando que horas a Poliana Rocha vai se pronunciar de fato, diretamente. Agora, isso não ocorreu, mas essa declaração da Poliana Rocha, que você vai ver, tá para certas pessoas como uma certa indireta, uma suposta indireta dela para o que aconteceu com o Zé Felipe e com a Virgínia Fonseca, principalmente porque ela falou sobre amor. E eu acho que a Poliana Rocha, um casamento de anos que ela tem com o cantor Leonardo, a gente pode considerar que sim, ela conhece o que é amor, ela já passou por muitas lutas, ela já passou aí por momentos muito difíceis e sem contar, obviamente, os julgamentos que ela já recebeu. Acontece que perguntaram o seguinte para Poliana Rocha: o que a vida tem te ensinado ultimamente? Acontece que a Poliana respondeu o seguinte sobre esse assunto. Ela comentou sobre essa pergunta o seguinte: amor de verdade, amor para valer, é muito difícil, porque dá trabalho, porque exige tempo, porque requer entrega, comprometimento e a construção de vínculos. Você já deu para perceber que a Poliana Rocha ela começou a falar sobre como é a construção de um amor. Como não é uma coisa fácil, como não é uma coisa passageira, como é uma coisa que você tem que querer para valer. Só que ela continua: amor de verdade exige renúncia e significa escolher a mesma pessoa todos os dias. Se ninguém te contou, eu conto. E olha só o que ela acaba falando. Amor é afeto, mas também é decisão. Pois é, essa foi a fala da Poliana Rocha sobre a situação aí do que ela enxerga que é um amor de verdade. Só que, para muita gente, para vários comentários na web, na verdade, essa fala da Poliana Rocha pareceu uma resposta ácida, sabe? Como se fosse uma indireta para o Zé Felipe e para Virgínia Fonseca. Isso porque a Poliana Rocha está casada há anos com o cantor Leonardo e sem contar que a Poliana Rocha ela já se viu em meio de situações no casamento dela em que ela foi julgada, em que ela foi criticada, em que falaram para ela tomar certas decisões e como a gente pode ver, ela passou por isso tudo, ela passou por esses momentos difíceis e está até hoje com o cantor Leonardo. E por isso, por essa fala sobre amor, apesar de não ter nada que coloque que de fato seja uma indireta ou para o próprio filho ou para Virgínia Fonseca, as pessoas acreditam que sim, porque obviamente, né? Vamos combinar, é bem possível que
com ela sabendo qual é o real motivo, quais foram as reais situações que levaram ao fim do casamento do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca, a gente vai combinar que provavelmente ela tá do lado do filho. Acho muito difícil ela tá do lado da Virgínia Fonseca. Quando eu falo lado, a gente precisa ser sincero. Nesse fim do casamento, provavelmente alguns dos dois não deve ter topado de primeira terminar o casamento. E muitas pessoas acreditam, muitas mesmo na internet, que o Zé Felipe provavelmente foi essa pessoa que queria ter continuado no casamento, que queria ter feito esse casamento dar certo. Acho que a gente pode até dizer o seguinte: fazer esse casamento dar ainda mais certo, porque apesar de ter acabado, Virgínia Fonseca e Zé Felipe tiveram 3 filhos: o José Leonardo, que é o filho caçula, a Maria Flor e a Maria Alice. E a gente não pode dizer que um casamento não deu certo só por conta aí do fim desse casamento, né? Durou o tempo que teria que durar. Apesar de que, se você acompanha aqui o que a gente fala sobre o casal, você sabe que recentemente o padre, basicamente, se a gente pode chamar assim, o padre da Virgínia Fonseca, comentou sobre a relação dos dois, a relação de Virgínia e Zé. E pelo menos na declaração que ele deu, muita gente enxergou aí como uma certa fala de que ele deu a entender de que Virgínia Fonseca e o Zé pode estarem tentando voltar. Que tudo que teria acontecido talvez tenha sido de impulso, de raiva ou às vezes de estresse, mas que na verdade os dois poderiam estar ensaiando uma volta. A gente não sabe ainda se essa especulação que as pessoas fazem pode se tornar real, mas é o que muitas pessoas encararam do que o padre diz. E agora a gente tem essa fala da mãe do Zé Felipe, ex-sogra da Virgínia Fonseca, falando sobre amor. Ela comentou de fato sobre a Virgínia, sobre o Zé? Não, mas foi uma pergunta extremamente diferente, extremamente estranha nesse momento, já que até hoje, pelo menos, a mídia não noticiou que Virgínia Fonseca e Zé Felipe assinaram o contrato de divórcio. Até o momento, pelo menos, parece que Virgínia Fonseca e Zé Felipe só estão morando separados e ainda estão vendo de quando de fato vão decidir o fim desse casamento, porque não saiu e nem vazou nada na mídia ainda sobre literalmente o fim desse casamento. Mas eu confesso que em algum momento a mídia ela vai começar a se indagar. Será aí que já não era para ter acontecido? O divórcio no sentido do papel? Será que está acontecendo alguma coisa que as pessoas não estão sabendo? Pelo menos é isso aí que alguns fãs já comentam. Com essa recente declaração da Poliana Rocha, mãe do Zé Felipe, as pessoas viram como uma suposta indireta mais para Virgínia Fonseca, porque as pessoas, em maioria, veem o Zé Felipe como a vítima do fim desse casamento, porque ele sempre se mostrou um cara muito romântico e muito apaixonado pela Virgínia. E agora, com essa declaração da Poliana, você acha que ela falou? Você acha que ela mandou uma indireta para Virgínia? Se foi uma indireta para Virgínia, você acha que ela está certa? Você acha que essa reflexão que ela fez é de uma pessoa que já sabe o que é o amor?